Olá, boa noite. Tudo bem? Como é que foi o seu dia de hoje? Foi bom? Mais ou menos? Alguns trabalharam, né? Outros descansaram. Outros passearam. Outros comeram muito. Poucos comeram muito, né? Como é bom nós podermos estar aqui na igreja hoje. Que bom que você está aqui conosco, que alegria ver cada um de vocês aqui. É sempre um privilégio muito grande estarmos juntos aqui. A você que nos acompanha aí pela internet, receba o meu carinho, o meu abraço, uma saudação muito querida de todos nós que estamos aqui na igreja para você. É uma pena que você não pode estar aqui conosco. Seria bem melhor se você pudesse estar. Mas nessa impossibilidade é um privilégio poder estar com você aí. E eu gostaria muito em algum momento poder dar um abraço, te conhecer pessoalmente. Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Nós estamos começando mais uma semana. Hoje foi o primeiro dia da semana. Amanhã é segunda-feira. Segunda é sempre um dia meio complicado, né? A gente vem no ritmo do final de semana, acordando mais tarde, menos preocupação de horário. Chega segunda-feira, tem que enfrentar tudo de volta. A conta está esperando ainda para ser paga. O chefe está esperando aquele relatório que não saiu. Então, assim, eu fiquei pensando, orando um pouquinho. O que é que poderia nos ajudar para essa semana? O que Deus poderia falar para você sair daqui motivado a enfrentar a sua semana? Para quem esteve aqui no ano passado, quando eu fiz uma semana de oração, eu falei que existem muitos textos da Bíblia que são conhecidos, são lindos, são conhecidos por serem muito bonitos. E a beleza desses textos acaba por matá-los. Porque como eles são muito bonitos, a gente fala sem pensar muito nele, sem refletir demais na mensagem dele. E eu gostaria de hoje gastar uns minutinhos com você, pensando um pouco num dos textos mais conhecidos da Bíblia. E embora eu sei que a maioria de vocês poderia dizer esse texto de cor, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 23. Salmo, capítulo 23. O que é que diz o Salmo 23? Acho que você poderia dizer de cor, né? O Senhor? O que mais? O que mais? Deitar-me? A gente começa bem, né? Então vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei por quanto tempo? Para todo sempre. Qual é a mensagem do Salmo 23? Qual é a mensagem do Salmo 23? A gente decora tão fácil, mas parece que
nem sabe direito o que está escrito nele, né? Qual é a mensagem do Salmo 23? Vamos lá, me ajudem. Precisamos da luz divina do Senhor. Muito bom. Excelente. O que mais? Deus não nos desampara. Espetacular. O que mais? Confiança plena no Senhor. Temos um pastor à nossa disposição. Aliás, essa igreja tem pastor. E o pastor dela é bravo. Por que Deus escolheu a figura do pastor? Por que Deus escolheu a figura da ovelha? Eu levei muito tempo para entender isso daqui. Como a maioria de nós, eu li o Salmo 23, estudei, já li muitos comentários bíblicos, já li livros, existem livros enormes sobre o Salmo 23. Mas o Salmo 23 só se tornou plenamente pessoal para mim há poucos anos atrás, depois que eu passei uns dias na roça, no sítio, no interior da Bahia, no sítio de um grande amigo meu, uma pessoa que eu amo demais. O lugar era delicioso, completamente simples, como a vida é. A gente tomava banho no rio todo fim de tarde. Que delícia. Lavava louça no rio. Aquele senhor tem um pequeno rebanho de ovelhas. E aí eu comecei a entender um pouco melhor por que a figura da ovelha. Eu já aprendi algumas coisas na vida. E uma das coisas que eu já aprendi na vida, e que eu ensinava para os meus alunos de teologia, na classe de liderança, é que nós nunca devemos atacar as pessoas. A gente tem o hábito de atacar. Não é ruim você comentar com alguém que ele falhou, que ele errou. Mas é ruim quando você chega atacando. Às vezes alguém chega para a gente para comentar alguma coisa que não gostou. Dificilmente a pessoa chega dizendo assim: pastor, sabe aquilo ali que aconteceu na igreja? Eu acho que não foi bom. Normalmente as pessoas chegam para a gente dizendo assim: quem que você pensa que é, hein? Você acha que você pode sair fazendo essas coisas assim? Você nem sabe do que se trata. A nossa tendência natural é atacar. E conversando com os meus alunos sobre isso, eu sempre dizia assim: cuidado especialmente quando você começar a encurralar as pessoas. Às vezes a gente não dá tempo para a pessoa pensar, raciocinar. E você vai jogando argumentos e jogando e vai colocando a pessoa num canto. E aí vem uma das lições que eu já aprendi na vida. Todo animal, quando ele está encurralado, ele ataca. Você já caçou rato dentro de casa? O ratinho foge para tudo que é lado. A hora que ele chega num cantinho que não tem mais para onde ir, ele levanta em cima das patinhas, mostra os dentes para você e começa a fazer barulho. Aliás, pasmem vocês, até barata ataca. A barata faz barulho, faz uns grunhidos e vem para cima. É impressionante. O instinto do animal é fugir. Não importa o tamanho dele, o instinto do animal é fugir. Mas se você encurralar e o animal não tem mais saída, ele vai atacar. Não importa qual animal seja. Todos os animais que eu conheço
agem assim. A única exceção que eu saiba é a ovelha. A ovelha não consegue atacar de jeito nenhum. A ovelha não é apenas o mais manso dos animais. A ovelha, com certeza, é o mais indefeso dos animais. A ovelha não tem chifres, nem para atacar e nem para se defender. A ovelha é tão frágil que, fugindo do lobo, fugindo do leão, fugindo do seu predador, ela se machuca e morre sozinha. E eu descobri isso, eu entendi melhor isso, aquela semana no sítio. Um cachorro atacou o rebanho de ovelhas desse meu amigo. Sabe quantas ovelhas ele conseguiu pegar? Nenhuma. Mas fugindo do cachorro, 3 ovelhas morreram. E quase 30 ovelhas ficaram gravemente feridas. No desespero de fugir, elas pulavam a cerca de arame farpado, que não era para elas não saírem, era para os bichos não entrarem. Mas elas pulavam a cerca de arame farpado e rasgavam a barriga de fora a fora. E a minha esposa, que sempre teve dentre os sonhos de infância dela ser veterinária, naquele dia ela matou à vontade. Passou o dia costurando barriga de ovelha lá. Mas vendo aquela quantidade de ovelhas machucadas, vendo aquelas ovelhas mortas, ali eu tive uma visão muito clara do quão frágil é a ovelha. E em cima disso eu comecei a pesquisar um pouquinho. Deus usa a figura da ovelha, porque a ovelha é frágil. Deus usa a figura do pastor, porque a ovelha depende integralmente do seu pastor. A ovelha precisa comer, não sabe onde tem pastos. Ela precisa que o pastor a leve. A ovelha precisa beber água, mas ela não sabe onde tem fontes e mananciais de água. Ela precisa que o pastor a conduza. A ovelha não pode ficar exposta ao sol o dia inteirinho. O sol é forte demais para ela. Mas ela não sabe encontrar sombra. Ela depende que o pastor a leve. A ovelha não consegue se defender. Ela depende que o pastor a defenda. E quando o dia acabou, e quando a noite chega, as ovelhas se ajuntam, se unem, para se aquecer e dormirem, mas ela ainda depende que o pastor durma ao lado delas, vigiando e cuidando, porque elas não sabem se defender. A figura do pastor para a ovelha é tão importante, que ele precisa enxergar o perigo à distância. Não é que o pastor espera um animal se aproximar do rebanho, para então ele defender as ovelhas. Se a ovelha sentir o cheiro do lobo, o cheiro do leão,
o rebanho entra em desespero tão grande que elas se espalham e o pastor provavelmente nunca mais vai conseguir reunir completamente seu rebanho. O pastor fica olhando de longe, à distância, preocupado se pode haver algum animal lá longe, espreitando o seu rebanho. E se ele perceber alguma coisa, é o pastor que deixa as ovelhas e sai para defendê-la. Alguns anos atrás eu fui convidado a participar de um campuri de desbravadores que tinha clubes de todo o continente africano. Esse campuri foi no Quênia. E quando nós chegamos lá em Nairobi, na capital do Quênia, nós fomos recebidos por um membro da igreja adventista que tem uma agência, uma empresa de viagem, especializada em fazer safaris. E ele nos ajudou, e graças ao apoio dele, nós conseguimos fazer um safari de 3 dias nas savanas africanas. Foi uma das experiências mais espetaculares da minha vida. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ver os primeiros grupos de animais, de leões, de girafas, de elefantes, soltos, coisa que a gente paga ingresso para ver no zoológico, eu percebi que tinham lágrimas caindo dos meus olhos. Eu agradeci muito a Deus e continuo agradecendo até hoje. Naquela região, a continuação do parque, do parque da Tanzânia ali, no trechinho do Quênia, esse parque chama Masai Mara. Ele recebe esse nome porque o rio que corta é o rio Mara. E a etnia de indígenas que habitam aquela região são os índios Maasai. Os índios Maasai, como qualquer outra etnia indígena, eles não têm propriedade de terra. Na visão do indígena, a terra pertence a todos. Se tem um lugar de terra vazia, ele vai lá e coloca e faz a casa dele ali. O bem que ele possui é o seu rebanho. Ele cuida muito bem do seu rebanho. São homens magros, altos, pela região em que vivem, óbvio, todos são negros, e usam uma roupa, uma túnica vermelha. E eu conversei com alguns desses índios. E ele me mostrou a arma que ele usa para defender o rebanho dele. E ele me explicou o seguinte: aquela é uma região que tem muitos leões. Tem onças, onça não, tem leopardo. Tem guepardo. E eles carregam essa arma aqui. Essa é uma bordunha feita de madeira. E eles aproveitam o nó da madeira para fazer essa parte mais pesada. E eles carregam no cinto que amarra na cintura, eles colocam 3, 4 bordunhas dessa daqui. E quando eles percebem que um leão vem se aproximando do rebanho, a primeira reação dele é tirar uma bordunha dessa daqui e atirar contra o animal. Essa ponta pesada, ela dá velocidade e provoca impacto forte quando atinge o animal. Se ele conseguir acertar, com certeza o leão vai embora. Eu falei, mas e se você errar? Ele falou, aí eu atiro outra. Por isso que eles carregam umas 3 ou 4. Eu falei, mas e se você errar as 3 ou 4? Ele falou, aí é no braço. O pastor enfrenta a morte para defender
o seu rebanho. A Bíblia diz que Davi matou leões, matou urso, usando as mãos. Porque o pastor estava defendendo as suas ovelhas. Você consegue entender? Eu vou deixar aqui em cima. Você consegue entender a analogia colocada por Deus no Salmo 23? O Senhor é o meu? Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou ovelha. Eu sou frágil e indefeso. Não há absolutamente nada que eu possa fazer para resolver os meus problemas. Não há nenhuma força em mim mesmo que me garanta que eu consiga resolver as minhas situações e enfrentar as minhas batalhas sozinho. Eu sou ovelha. E quando eu saio para a escola, e quando eu saio para o trabalho, e quando eu saio para enfrentar o trânsito, está assim de lobo e de leão tentando devorar a gente, está ou não está? Você estaciona o carro. A placa diz que você tem que colocar aquela cartelinha. Mas você olha ali, nenhum carro tem a cartelinha. Você fala assim, é rapidinho, eu volto rápido e deixo o carro ali um instantinho sem a cartela. Quando você volta, qual é o único carro que está sendo multado? Eu achei que isso acontecia só comigo, hein? Está assim de leão. Está assim de lobo. Você se mata de trabalhar, mas é o outro que é o puxa-saco lá que ganha promoção. Você se arrebenta de estudar para o concurso, mas não recebe a vaga. Eu sou ovelha. E sabe de uma coisa, filho? Quando eu vivo pelos princípios de Deus, eu me torno completamente frágil e vulnerável. Eu garanto que na empresa que você trabalha, você conhece um monte de gente que é desonesta. Eu garanto que no ramo de comércio que você tem a sua empresa, você tem muitos concorrentes que são desonestos. Que vende coisa errada, que vende coisa falsificada, que compra sem nota, que vende sem nota, que sonega tudo, que faz tudo de errado. Quando eu me disponho a servir o Senhor, eu sou muito frágil. Cada vez mais frágil e vulnerável. Nesse mundo que não tem mais ovelha, só tem lobo, só tem dragão. Aliás, o dragão está voltando. O governo morrendo de medo do dragão da inflação. É só isso que vem. E a gente olha tudo isso como ovelha e diz assim, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Pois eu quero lembrar uma coisa para você. Como você, eu também sou ovelha. Eu também sou frágil. Mas o Senhor é o meu pastor. Você entendeu isso agora? Eu e você temos um pastor que cuida de nós. O meu pastor não depende de bordunhas. O meu pastor não depende de lanças. O meu pastor, o seu pastor, quem é? É o Senhor. Quem é o Senhor? É o Senhor dos exércitos.
é o Criador do universo, é o Criador e mantenedor de todas as coisas que existem. Então eu vou contar para você outra coisa que eu já aprendi na vida. Eu não preciso ser o cara mais forte da escola, mas é bom ser amigo dele. É bom ou não é bom? Eu não preciso ser o mais forte do universo, mas eu tenho o Senhor dos exércitos, o Rei do universo, o vencedor de todas as batalhas, o Deus do impossível como o meu pastor. Eu confesso que esse amém está meio frouxo, né? O Senhor é o meu pastor. E nada. A Bíblia Mensagem diz assim: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Sabe o que isso quer dizer? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor me perdoou, quem vai me acusar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz aos pastos verdejantes. Ele me guia às águas tranquilas. Ele me leva à sombra para descansar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tem alguém aqui que morre de vontade de atravessar o vale da sombra e da morte? Hã? Tem? Tem algum dia da sua vida que você acorda dizendo: oba, hoje é o dia que eu vou cair na mão do inimigo? Hã? Tem alguém aqui que levanta de manhã feliz da vida, pulando de todo que é lado, dizendo: ah, chegou o dia de eu cair no vale da sombra e da morte? Eu só conheci um tobó assim até hoje. Sabe a expressão tobó? Eu conheci um camarada que viajava muito a trabalho. E ele nunca tinha enfrentado nenhum problema voando. E ele ouvia as pessoas falando que às vezes o avião balançava, chacoalhava, pegava turbulência. E ele nunca tinha pego nenhuma turbulência. E um dia ele orou. E disse assim: Senhor, eu queria experimentar uma vez o que é enfrentar o perigo. Entendeu porque eu chamei ele de tobó? Você já viu alguém orar assim alguma vez? Eu só vi um, até hoje eu só vi um. Imagina, quem não tem problema pedir para ter problema, só para saber como é que é. Pois ele estava numa viagem tranquila. E o avião começou a pegar uma turbulência. Os copos de bebida que estavam sobre as mesinhas do avião colaram no teto do avião. As bandejas com lanche rolavam pelo corredor do avião, espalhando comida para tudo que era lado. Aquilo misturava com os gritos de horror e a sujeira do vômito das pessoas que não tinham tempo de pegar saquinho. E em desespero, o tobó berrou no meio do avião: tá bom, senhor, agora eu já sei como é que é. Ele me contou isso. Ele falou: pastor, nunca mais pedi um negócio desse. Ninguém gosta de enfrentar problema. Alguém gosta de enfrentar problema?
Ninguém gosta de ser injustiçado. Você já foi injustiçado alguma vez na vida? Já, né? Ficou feliz por isso? Não. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de ter problemas. Só que tem um detalhe. Eu e você vivemos em um mundo governado por quem? Por Satanás. E o Senhor Jesus avisou para mim e para você: neste mundo vocês terão aflições. Sabe, filho, algum momento da vida que a gente cai no vale da sombra e da morte. Não é bom, não é agradável, não é nem um pouquinho gostoso. Mas enquanto vivemos neste mundo de pecado, nós vamos enfrentar problemas. Quando você acha que está tudo bem, alguém rouba o seu carro, uma pessoa que você ama cai doente no hospital, você perde o emprego, levantam uma mentira, uma calúnia contra você, de repente o chão desaparece debaixo dos seus pés. Você já viveu isso, né? Não é gostoso. Mas o que o texto diz é que, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, você entendeu isso aqui? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por uma única razão, porque o meu pastor está comigo. A vara dele, o cajado, me consola. Davi usou a linguagem da vara e do cajado, porque ele era pastor de ovelhas. Essa era a linguagem que Davi conhecia. Então ele olhou para as armas que ele conhecia, que ele sabia usar, e disse assim: a bordunha, a vara, o cajado do Senhor estão ao meu lado para me proteger. Mas Deus não depende de armas. Deus não depende de bordunha, Deus não depende de vara e nem de cajado. O meu pastor, o Senhor do universo, é o Deus poderoso e onipotente. Todas as coisas são possíveis para Ele. E a mensagem que Deus dá para mim e para você, filho: eu gostaria que você e nenhum dos seus amigos, dos seus irmãos, como eu sonhei que essa humanidade, que esse mundo não conhecesse a desgraça do pecado. Mas uma vez que vocês caíram no pecado, eu não tenho como impedir que você atravesse o vale da sombra e da morte. Mas eu vou estar com você. Quantos dias? Todos os dias. Sabe, filho, se você tem que enfrentar o vale da sombra e da morte, eu enfrento com você. Se você cair num lamaçal de pecado, eu caio junto com você. Não para ficar lá no meio da lama, dizendo: ah, filho, é assim mesmo a vida. Eu vou lá para te resgatar. Eu vou lá para te salvar. Eu vou lá para te proteger. Os seus inimigos podem se levantar contra você. Os seus inimigos podem levantar mentiras e calúnias contra você. Você pode ser injustiçado, sim, num concurso ou num trabalho. Você pode perder aquela vaga que por direito era sua. Mas eu estou cuidando de você. Eu estou cercando você com a minha bondade, com o meu amor. Ainda que o chão desapareça debaixo dos seus pés, você não vai cair, porque eu sustento você com a minha mão. E sabe, quando a gente está lá no meio do fosso, quando a gente está no fundo do vale,
parece que só tem desespero e amargura. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. E quando a gente olha para trás, a gente vê como Deus cuidou da gente. O quanto o Senhor nos sustentou. Sabe o que é pior do que enfrentar o vale da sombra e da morte? É estar sozinho. Eu não sei o que é que você vai enfrentar essa semana. Eu não sei se essa semana será uma semana de pastos verdejantes para você, ou se essa será uma semana do vale da sombra e da morte. Mas há uma coisa que eu preciso dizer para você. Graças a Deus, ninguém aqui está sozinho. O Senhor é o pastor de quem? Meu quem? Hã? Fala assim, meu. Não está pessoal, fala mesmo, meu. Você entende isso aqui? O Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Tudo que o Senhor me dá, tudo que o Senhor faz por mim, é suficiente. Ele cuida de mim. Ele chega ao ponto de preparar uma mesa farta. E me convida para sentar e desfrutar daquela fartura, com os meus inimigos olhando para mim. Não é isso que Davi diz aí no Salmo 23? Sabe que Deus está dizendo para mim e para você? Que os meus inimigos, que os seus inimigos, são grandes demais para que a gente enfrente sozinho. Mas esses inimigos capazes de nos devorar e nos destruir, são como palha, como poeira, diante de um Deus tão grande assim. O Senhor é o meu pastor. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias. Eu vou habitar na casa do Senhor por toda a minha vida. Que Deus abençoe você. Que Deus cuide de você. Que Deus te dê uma semana espetacular. Uma semana maravilhosa, não importa as coisas que acontecerem. A única coisa que importa é que eu e você sintamos a presença do Senhor ao nosso lado, em nossa vida, cada dia, cada momento, cada instante da nossa vida. Uma semana feliz e abençoada para você. E que o Senhor te conduza cada vez mais. Amém.